Muito, muito, muito bem, meus amigos. Estamos ao vivo aqui, ó. A gente assistiu na roxinha aqui o X-Men 97, o episódio 5. E o Gordinho já chegando, porque ele foi assistir com a gente. Mas antes, Samuca, eu quero que esse Quarteto Fantástico aqui, fala a frase que eu tô querendo que todo mundo fala junto. O que a gente quer falar por Edgar? Tá errado! Tá errado! Você tá errado! É um filezão doideira. Filezão doideira da temporada. E detalhe, na temporada passada, o filler do Montano também, se eu não me engano, era o episódio 5 também. Eu acho que eles botaram exatamente no episódio 5 fica o episódio filler, né? Que exatamente. Nesse caso aqui mostram a aventura do Wolverine, que eu achei forçado pra caralho, porque eles pularam. Eu sei que eles fizeram isso também por causa do tempo do episódio, que é só 30 minutos. Porque eu fico imaginando que o tempo que o Wolverine iria convencer o Dente de Sabre e a Lady Lethal para trabalhar com eles, como se nada tivesse acontecido, ia ter mais de 2 horas de episódio se mostrasse isso aí, entendeu? Não, eu concordo. Para mim, o que mais me incomoda é o Dente de Sabre trabalhar junto com o Wolverine, cara. Eles são inimigos mortais, cara. São inimigos mortais. Não, mesmo com as 2 horas do Samuel aí tentando convencer eles iam se matar, eles não iam trabalhar junto. Não tem como. Que tivesse pelo menos uma traição, faria mais sentido, entendeu? Que o Dente de Sabre falasse, não, eu vou ir contigo e tal, mas ele tinha outros interesses e traía o Wolverine no caminho. Tem assim, entendeu? A gente tem ele falando com o Capitão América e com a Viúva, não, eu vou montar a minha equipe, eu tenho a minha equipe. E não mostra ele montando a equipe. Tipo assim, mostra eles indo pro bagulho. E aí tu olha quem tá junto com ele, é exatamente o que o Nando falou. Não tem como. Não tem como ser formada. Impossível. Foi uma forçação de barra de juntar vários personagens. A motivação deles é o quê? Ir ajudar o Wolverine. Por que eles estão indo ajudar o Wolverine? Não tem porquê. E a mais o Wolverine eles, é inimigo deles, então não tem, não cabe. Além de filler, o do Motendo da outra temporada, eu até aceito que ele é um filler legal, que eles vão pro outro mundo, por causa do videogame, legal. Mas esse aqui, um personagem importante que é o Wolverine, não gostei nem um pouco desse episódio. Faria sentido se o Wolverine tivesse chamado a Tropa Alpha, eu acho que faria mais sentido. Eu ia falar a Tropa Alpha faria mais sentido, porque eles já foram juntos lá na época da Arma X, faria muito mais sentido, né? Mas, porra, Dente, sabe? Foi uma forçação de barra de juntar cada personagem aleatório que vou te contar, cara. Porra. Famosa barriga, né? Isso aí. Exatamente. Assim, Porque aprendeu hoje o que é um episódio filler. Só é um episódio filler agora, que é filler? Isso aí. E mais um episódio para botar o Morpho trazendo o Homem-Aranha. Nesse episódio ele trouxe o Homem-Aranha, trouxe o Coisa, trouxe o Deadpool, trouxe o Coisa, o Endigo. Trouxe também o Samurai de Prata. Samurai de Prata. Acho que esse episódio é tão barriga, mano, que foi o episódio que o Morpho mais se transformou em gente, porque... E ele também se transformou até na Jean Grey, para fazer o Wolverine e naquele outro, quando o Wolverine ataca ele a primeira vez. Quando o Wolverine ataca ele a primeira vez ali. Ele tava de o Samurai de Prata não aparece naquele filme Wolverine Imortal? Mas desconsidera, porque aquele Samurai de Prata daquele filme não tem nada a ver com os quadrinhos. Virou um robô, esquece, cara. Não tem nada a ver. Aquele Samurai de Prata, assim, que nem o Samuca falou, é o Transformer de Prata. O Samurai de Prata dos quadrinhos, ele é realmente o samurai. O poder mutante dele é tornar o metal mais resistente e uma lâmina mais afiada, e por isso que ele bate de frente com o Wolverine, entendeu? Porque a armadura dele aguenta os cortes das garras de adamantio, e ele também pode defender com a própria espada, que fica mais resistente, entendeu? Isso mesmo. É bem isso mesmo. Não é porque ele é um velho que precisa da imortalidade do Wolverine. Isso aí foi algo totalmente sem pé nem cabeça, na verdade. Não, nem esse episódio... Fred Prata nem é aquele velho do filme.
é outro personagem, que é personagem até pequeno, não foi nem aproveitado no filme. Mas o que eu achei mais forçado nesse episódio, mano, foi até a personalidade do Dente de Sabre tá diferente, mano. Ele tá tipo manso, mano. Ele não tá com aquele ódio que o Dente de Sabre tem. Aquela fúria, aquela crueldade. Ele tá tipo piadista do grupo e tal. Ele tá mais, sei lá, parece a versão 13 anos do Dente de Sabre, entendeu? É praticamente isso, estranho, mano. E ainda bota alinhada aí só pra... Cara, esse episódio é puro fanservice de personagens aleatórios. Porque joga a ninhada ali do nada. Porra, uma história assim. A ninhada tá infectando o personagem e tal. E aí eles matam a meia dúzia e vão embora e tá tudo bem. Mas eles ainda botam, Nandinho, um Mega Red, mano. Já tinha ninhada, né? Ainda bota um Mega Red, maluco. Porra! Tava fazendo experiência com ele, mas, cara, ele veio do nada, cara. Pareceu do nada. Seria mais fácil, sabe o quê? Sabe como é que eu faria? Eu imaginei que esse episódio seria um filler do Wolverine indo recuperar o Adamante. Bom, que episódio seria esse eu já sabia. Agora, como foi feito, é que eu acho que foi mal executado. Porque já que você quer aproveitar, usar esses personagens todos aleatórios, e queria ainda usar a ninhada, faria diferente. Não precisa o Wolverine de outra equipe. Pode botar todos esses personagens que têm sido pegos pela ninhada, e por acaso o Wolverine está querer recuperar a arma X, né? Ele acaba salvando essas pessoas. Faria muito mais sentido, entendeu? Muito mais plausível, né? Mais plausível de você chamar uma equipe completamente aleatória que não queria ir junto com o Wolverine, numa missão dessa doida, entendeu? Macho, se fosse o Samuel das antigas, eu estaria orgulhoso hoje de dizer, porra, mano, olha só, adivinhei tudo, adivinhei que era um filler, adivinhei que ia ser o episódio mais fraco da temporada, mas pra ser sincero pra você, mano, eu só estou apenas decepcionado, era pra eu ter errado. Você tá orgulhoso, Samuca. Tô não. Eu queria que esse episódio fosse bom. E aí, a galera faz pelo menos um filler legal para poder passar a noite, né? Para poder passar o tempo assistindo. Não um filler totalmente jogado de forma aleatória, além de ser jogado de forma aleatória, aconteceu coisas de forma aleatória, né? Ataque dos alienígenas. E, cara, esses alienígenas, eles são... Eu não conheço eles muito bem nos quadrinhos, mas, Nando, você que conhece mais... Cara, eles são para uma temporada inteira, não são? São personagens que para uma temporada inteira. Cara, porque como é jogado, acaba não desenvolvendo nada, né? Ficar descartável, ficou um vilão descartável. Sim. Não, eu falo e repito. O problema também da Disney, do modo geral, da Disney Plus, de querer fazer episódios curtinhos, de 20 minutos, você não consegue desenvolver bem as coisas. É muito pouco tempo para você sair jogando um monte de personagem aleatório, colocar ainda ninhada, que é uma coisa mais complexa, e ainda faz o Wolverine recuperar o Adamantio, assim, com uma conveniência absurda, sabe? Porque o ninhada nos quadrinhos... Olha só quanta coisa aconteceu. Ele juntou uma equipe aleatória, eles foram lá no lugar da Arma X, a ninhada estava lá, né, o Wolverine é infectado pela ninhada, conseguem salvar o Wolverine e o Wolverine ainda recupera o Adamante. Pronto. Cara, é muita coisa. Não esqueça do Omega Red, que eles também acham o Omega Red, tem que impedir o ainda tem um Omega Red, isso. Ainda tem um Omega Red aleatório ali também. Mas sabe qual foi o pior pra mim? Foi do nada ele recuperar o Adamante sem explicação, cara. Ele entrou na câmera da Arma X. Cara. Ele entrou na câmera da Arma X, né? Aí injetaram o Adamante nele e assim o fator de cura fez ele se livrar da ninhada. Foi isso. E injetaram da forma mais fácil do mundo, porque a injeção do Adamante original causou uma dor e sofrimento para ele inacreditável. E desse aqui é como se fosse uma terça-feira, entendeu? Injetou do mais fácil possível.
teletransportou o Adamante pra dentro dele. Foi tão rápido, colocaram ele naquela máquina lá que parecia um tanque de Bacta de Star Wars lá e... Tanque de Bacta. E em 2 minutos o corpo dele regenerou, ele expurgou o alienígena, a ninhada, e já absorveu o adamante. Cara, bom, esse episódiozinho ruim, de verdade, ruim mesmo. Muito ruim. Mas será que... Mas é uma dúvida que eu tenho. Será que esse episódio é ruim porque a gente tem um conhecimento dos quadrinhos e a gente fica comparando? Eu pergunto pro Gordinho. Gordinho, o que é que você achou do episódio aí? Fala, Gordinho. Gordinho. Tá de fora, que não manja do quadrinho, que só o que conhece os X-Men of filme e a animação. Diga aí o que... E que não quer conhecer nada dos quadrinhos. Se você não concorda com a gente, pode dizer que é bom ver sua visão. O episódio que nós assistimos não mostrou nada com nada. Ficou no mesmo. Tipo, algo jogado bem aleatório, que você quer dizer, né? A história não avançou nada. Só mostrou a história do Wolverine antes ele sem o Adamante. Sim. O que ele quer dizer é que a história não avançou em relação aos episódios anteriores, né? Que isso aí. Só um assunto particular para o Wolverine recuperar o Adamante. Eu concordo também, né? Além de... Bom, tudo bem, pode que é um filler, mas um filler bem feito, né? Eu não sou contra filler, não. Desde que seja um filler que realmente... E mostra alguma coisa, que tem alguma evolução para juntar a história. Não, eu acho que não é nem necessidade. Ele recuperar o Adamante. A única evolução para a história principal é o Wolverine ter recuperado o Adamante, entendeu? Porque, de fato, iria precisar de uma história para ele recuperar o Adamante. Entendeu? Agora, vamos esperar que o próximo episódio ele já esteja com o Adamante de novo, né? Ele já tá com o Adamante. Já tá com o Adamante, Gordinho. Já tá normal aí, Gordinho. Já tá pronto com o Adamante no final desse episódio. Acho que tu não pegou o final do episódio. Ele já botou o Adamante de volta, já tá recuperado. Não, eu sei. Mas, de repente, isso aí é uma lembrança dele durante o meio do episódio. Não é lembrança. É atual. Não é lembrança. É atual. Ele começa com as garras de osso, como estava antes. É uma história, continua a história, entendeu? Eles voltaram do futuro, eles voltaram para o presente, e aí o Wolverine foi atrás do Adamante. Foi isso. Só para você viu esse filler, para mostrar que a partir de agora o Wolverine está de volta com o Adamante e ele vai lutar com o Apocalipse. Só isso, só serviu para isso. O problema, eu não ligo para filler, eu gosto, eu até acho legal, porque vai que tem uma criatividade. Só que o problema é que aqui é um filler muito, muito ruim, cara. Não foi bem aproveitado, cara. Teve muita coisa desconexa, principalmente o próprio Gates de Sabre, porque eu acho que se o Gates de Sabre visse o Logan possuído, ele ia arrumar como pretexto que ia matar o Logan, né? Uhum. Olha só, o X-Men original, o X-Men lá de 92, a maioria dos episódios são filler. Por quê? Porque não tem esse negócio de história contínua. Um episódio, até tinha, assim, uma historinha ou outra, que tinha parte 1, parte 2, parte 3, no máximo. Mas tinha muitas histórias que, antigamente, era normal você ter uma história por episódio, entendeu? Então, assim, o filler, antigamente, era normal. A gente está falando disso de filler agora porque tanto as animações como as séries atuais de streaming, elas são histórias contínuas, né? Que elas dão uma brecha para a continuação para o episódio seguinte, que vai continuar, que mantém tudo uma história só. Então, quando tem um episódio diferente, ele se torna um filler. Mas antigamente não, a maioria dos episódios eram histórias independentes, entendeu? Era uma história por episódio. Sim. Né? Agora, só para fechar aqui, a gente está vendo essas conveniências que tem por ser animação. Porque você imagina esse episódio se fosse live action. Tu é doido, ia ser a reclamação bombástica, mano. Porque a exigência é muito maior se fosse live action. Entendeu? Se fosse um episódio assim, live action, a reclamação ia ser muito maior. Porque a gente tem uma cobrança mais rígida quando é filme. Porque você está vendo
sendo feito ali. Você leva mais sério quando são pessoas do que o desenho, entendeu? Desenho você ainda passa um paninho aí para alguma conveniência, para alguma facilidade, mas esse episódio passou dos limites. Isso é verdade. Bom, enfim, antes que a gente lançar a nossa nota aí... Dá uma olhadinha no chat aí, né? Ver o que a galera tá reclamando. Antes que a gente lançar a nota do episódio, vamos dar uma olhadinha aqui no pessoal do chat. Eu sei que a maioria vai ter a mesma nota, mas mesmo assim a gente vai lançar e falar algumas coisas aqui, né? Aí o Rogério falou, cheguei no final, mas estava presente. Valeu pela presença, Rogério. Uma pergunta, o Gordinho conhecia os personagens? Aí, Gordinho, responde essa aí. Olha, só o Wolverine que eu conhecia. Só o Wolverine. E o Morfo, que já estava na série. Sabe, né? Óbvio. Tá certo. Ali tem a Lady Letal, né? Aquela mulher cabelo vermelho. Eu não reconheci aquele que morreu. O Maverick eu conhecia dos quadrinhos. Mas é o Maverick, É o Maverick, mas tinha outro cara no dia. Aquele outro cara que tem tipo umas armas, que eu não reconheci quem é, não. Não peguei o nome dele. Aquele lá também não... aquele eu também não conheço, não. Deve ser da história da Arma X, das pessoas que pegaram. Faltou tinha um que era com a pele de adamante. Qual era o nome dele? Esqueci. Eu sei qual é que tu tá falando agora, eu não lembro o nome dele, não, mas eu sei quem é. Ele podia ter aparecido, né, cara? Ele podia ter aparecido. De verdade, o grande problema é a equipe também, cara. A equipe foi praticamente os vilões com o Wolverine, ajudando o Wolverine, sem motivo. Isso mesmo. O Júlio Costa. Boa noite, galerinha. Todo mundo sabia que ele iria recuperar o adamantio, mas trabalharam muito mal. Não tem impacto nenhum. Eu também acho. Sem impacto, cara. Eu acho que esse episódio foi muito, muito fraco. E eu quero saber primeiro do Matheus. Matheus, que comentou pouco aqui. O que você achou? Qual seria a sua nota? E fala aí o que você achou do episódio ao todo. Agregou em alguma coisa? Eu não falei muito porque não tem muito o que falar desse episódio. Se a gente ficar insistindo em falar desse episódio, nós vamos estar fazendo o que ele está fazendo, nada. É o episódio que ele começa mal porque ele simplesmente ele não aproveita o gancho deixado na conversa do Wolverine, do Capitão e da Viúva Negra, quando o Wolverine diz assim, não, eu tenho a minha equipe, eu vou juntar a minha equipe. Tipo, corta para eles dentro do jato. Aí naquele primeiro momento tu olha a galera sentada e tu vê o Dente de Sabre e aí depois o Wolverine, a primeira coisa que eu disse pro Samuel, esse avião era pra estar caindo, Samuel, era pra esses dois estar se matando, né? Beleza. Não explica a motivação dele estar ali e pra nós, fora da tela, a motivação é o quê? Recuperar o adamante do Wolverine. Qual a motivação desses caras em estar ali pra ajudar o Wolverine? Não tem nenhuma, tá? Cai pra dentro da instalação lá. Eles vão de cara com a Ninhada, que é um personagem foda, é uma mente coletiva lá, alienígena fodida, que é mal desenvolvida, mal usada, traz o Omega Red, que tá preso lá, sem pé nem cabeça, sem motivo nenhum, joga o Wolverine infectado com o vírus lá, acabei de falar o nome, com a Ninhada, e em 2 minutos ele tá dentro de um tanque e ele expurga a Ninhada e já tem uma... Não, cara, o episódio todo ele é ruim. Ele só serviu para o Morfo ficar fazendo fanservice, nada mais. A gente vê o Deadpool, a gente vê o Ciclope, vê a Jean, vê o Coisa, o Homem-Aranha, o Indigo. Então, assim, Ciclope, como é que chama lá? O Samurai de Prata. Samurai de Prata. Para mim, esse é um episódio bem abaixo dos 4 primeiros, mas muito abaixo dos 4 primeiros. E eu vou dar um... sei lá, de repente uma notinha 3 pra ele. É o que eu tô dando pra esse episódio. Eita, foi no gás, hein? 3 só porque serviu pra alguma coisinha só. Qual era o objetivo do episódio? O Wolverine recuperar o adamantio. Recuperou, pronto, é isso. E nada mais. E você, Gordinho? Gordinho que quer lavar a louça, velho. Gordinho quer lavar a louça. Ela operou hoje a boca.
Ai, Gordinho, fala que tá cortando. Fala aí, Gordinho. Fala, meu querido Nerd. Fala aí, o que você achou? Deu sua nota aí pro episódio. Continua. Caiu? Eu acompanhar mais ou menos o Matheus, não mostrou nada, só serviu para o Wolverine recuperar o Adamantium. Entendeu? E botou estranhamente o Wolverine junto com o Dente de Sabre, que a gente sabe que eles não ganham trabalhar juntos, normalmente. Uhum. Boa. Nota 3 também. Boa, Gordinho. Eu acho que é unânime, né? Mas vamos lá, Samuca, fala aí. Eu não achei tão ruim como o Matheus achou. Eu acho que teve uns momentos legais. O problema é que ele foi muito acelerado em tudo, né? Eu acho que foi o maior defeito dele. Eu acho que se tivesse um desenvolvimento melhor e um roteiro melhor que ligasse mais a trama dos X-Men com esse momento do Wolverine, eu acho que ficaria até melhor, entendeu? E não precisar colocar o Omega Red. Eu acho que foi uma forçação de barra foda. E o Ninhada, ele é um inimigo tão forte, tão grande, que ele é tipo... Vocês lembram do Esquadrão Suicida, que eles enfrentam o Starro, né? Que é aquele das estrelas, né? Que entra pega assim na cabeça da pessoa. Gigante, né? Pronto, o Ninhada é praticamente isso, só que a diferença é que o cara se torna aquele bichozão Ninhada, né? Quando ele infecta. Sim. E aí, o peso de um episódio mais impactante da Ninhada infectando geral e deixando aquele climazão de suspense, de sobrevivência, como estava num ambiente muito fechado, não teve esse peso, entendeu? Então, em vez de um 3 aí do Matheus, ele teve boas ideias, só que o problema é que é tudo muito acelerado, né? Então eu dou uma nota 5 aí, 5 e 10 aí pro episódio, porque ele tem boas ideias, o problema é que é tudo muito acelerado, mas a ideia é boa, entendeu? Só a execução que pecou. Então ficou no meio do caminho. Caraca, hein? Eu achava que era o Nandinho que ia passar pano pro episódio, foi o Samuca, nota 5 ainda é alta pra ele, hein? Eita, ainda é alta. Pois é, então fecha o 5 aí. O Matheus saiu? Caiu, foi? Caído. Eita, caiu, depois a gente levanta ele. Eita. Vai lá, Nandinho, suas considerações. Eu já acho que não teve boas ideias, não, cara. Porque ele pegou um Ctrl-C, Ctrl-V de várias coisas dos quadrinhos e botou no liquidificador e misturou tudo, entendeu? Eu não sei se... Eu confesso que eu não lembro como é que foi a história do Wolverine ter recuperado o Adamante. Mas eu tenho certeza que não tem nada a ver com esse episódio. E tudo bem que fosse diferente. Eu também não sou aquele cara que tem que ser fielzão, tem que ser idêntico. A questão não é essa. A questão é que, para forçar a barra de um fanservice, eles tacaram um monte de coisinha aleatória e misturou tudo. E eu acho que isso é um erro que a Marvel, a Disney, tem feito, já não é de hoje, que é achar que fanservice é o suficiente para um conteúdo ser bom. E não é. É algo aleatório jogado, né? Porque o fanservice que apareceu. E o fanservice, ele tem que estar dentro do contexto da história e ele tem que ser para ser um up. Entendeu? A história tem que ser boa, mas o fanservice tem que ser para potencializar o conteúdo, entendeu? Quer ver um exemplo? O filme do Homem-Aranha do Tom Holland com os Três Aranhas. Né? Você tem uma história que é maneira, tem um arco de herói do Tom Holland, né? Ele tem uma evolução ali do personagem, que a gente reclamava que o personagem era capaz do Tony Stark, que era dependente dos Vingadores, como um filme que deu uma virada de chave para ele se virar sozinho. Só que além disso, você tem um fanservice que aparece os inimigos do Homem-Aranha dos outros filmes e os Homem-Aranhas antigos. E aquele filme foi para outro nível por causa do fanservice. Mas o filme ele já é bom, entendeu? Agora, se o filme fosse ruim, horroroso, e só por aparecer os três, não é o suficiente, cara. Entendeu? Não é o suficiente. Entendeu? Era o que eu reclamei
com o Deadpool e Wolverine, que eu já achei uma história super fraca, que foi só muito apelo a fanservice. Entendeu? Esse episódio foi um puro apelo a fanservice, com uma história fraca, com o único objetivo do Wolverine recuperar o Adamante. Então eu vou dar nota 2. Uia, ó, Nandinho. Caralho, maluco! Cara, Ai! eu acho que vocês já falaram tudo. Mesmo. Eu acho que vocês já falaram tudo. Porque mais uma coisa eu queria complementar. Que para mim, a forçação de barra maior mesmo foi desde o início o Gate de Sabres que trabalharam junto com o Wolverine. E a lei de Para mim foi também. a maior forçação de barra. A lei total, eles são inimigos mortais também. Não, todos. São, cara, é difícil. E outra, que nem eu já falei. Ele, na hora que ele viu que o Wolverine foi possuído, ele iria ter a oportunidade de matar ele de vez. Só isso. Mas não foi isso que aconteceu. Porque eu achava que é bonzinho até demais, pro meu gosto. Tá mesmo. Tá diferente. Nem pareceu o Dente de Sapo que a gente conhece. Não parece. Não dá para tancar. Não dá para tancar o Dente de Sabre com o Wolverine trabalhando junto, cara. Não dá. Foi que nem no filme Origins Wolverine. Não. O filme Origins ainda vale, porque é a origem. É antes deles se tornarem inimigos mortais. Entendeu? Ele foi. O filme da X-Men Origins do Wolverine deixou muito claro a motivação deles se tornarem inimigos mortais. Eles passaram a tomar. Aí ok. Aí ok. Mas na animação não. Na animação, depois, tudo que eles já foram inimigos mortais, agora eles vão trabalhar juntos. Cara. Você aceita Xavier e Magneto, porque ele sempre teve essa relação de amizade que eles sempre se respeitam um ao outro, né? Eles têm amizade, só que eles têm convicções diferentes. É diferente do Wolverine e do Sabe. O Wolverine sabe aonde, então é o outro. Muito bem, Nandinho. Já entendi que eles são inimigos mortais. Não, mas é diferente do Xavier e Magneto, né? Mas para mim, a minha nota também é uma nota 2. Eu compartilho com você, não é por... Samuca, eu não pego no meu pé falando que é puxação de saco, não, tá? Mas não, eu também com certeza mas eu não vou falar isso. Não, se fosse, seria você ter dito nota 5. Se fosse puxação de saco, eu ia dar nota 5, Samuca. Tudo bem, filho. Porque para mim é fraco. Eu acho que para mim merecia 1. Por quê? Porque ele ainda atingiu o seu objetivo, que é recuperar o Adamante. Porque para resto não serviu para porra nenhuma. Mas enfim, a animação tá boa, a aventura tá boa. O problema é que só que foi tudo muito corrido e muito jogado. Só isso, mano. Não foi um lixo total inacreditável, não, mano. Olha aqui a Andressa chegando aqui, só vim para deixar like. Vamos assistir daqui a pouquinho. Ela não gosta de ser chamada de mamãe. Hoje ela quase dá uma voadora no Edgar, viu? O Edgar veio com esse papinho aí. Ela quase matou o Edgar. Aqui o Weber Valinho, o marido da Andressa, tenho certeza que a Andressa mandou mensagem também. Mas enfim, galera, vamos para as considerações finais, porque eu já prolonguei demais essa live aqui, porque o episódio não tem muito o que comentar. Então, Samuca, já faz suas considerações aí. Muito bem, negados. Sigam lá o Cabinho do Tempo e o Dropcast, que o Matheus acabou saindo, não sei se caiu a internet dele. Sigam a gente aí. Faltou luz, né? Então pronto. Então sigam aí os nossos canais aí, conteúdo praticamente todo dia. Além do nosso cinema de domingo, que a gente retorna na próxima semana. Essa daqui tem, mas só que é a segunda parte do Soldado Ryan, que a gente vai assistir a hora final, que é a batalha final, né? E aí, próxima semana. Pro desespero do gordinho, não vai ter indicação. Do gordinho doido. Pois é, então sigam lá, Dropcast e Cabinho do Tempo. Fechou. Boas. Nandinho. E é isso, gente. Eu estou acompanhando toda quarta-feira aí com vocês, né, os episódios de X-Men. E lá na Videoteca do Nando, final de semana, a gente deve correr aí para assistir o filme Odisseia, né? Então, vamos ver. Vou assistir amanhã. Eu vou assistir só sábado. Olha aquele filme, Samuel.
Assistir amanhã às 18 horas, eu vou mandar o áudio sincero assim que sair do filme amanhã. Samuca, então Mas eu tô indo toda semana pro na... cinema, porque sempre tem um filme que eu tô gostando, Andy. Eu tô sempre mandando áudio sincero lá no grupo. Show. Então, se puder, aparece. Vamos fazer lá na quinta na biblioteca. Show. Fala lá. Valeu? A gente vai. Vamos ver se a gente vai ver esse filme e falar sobre ele. Valeu. Esse aí, gordinho. Ele tá gostando de participar aí? Fala a sua consideração também. Considerações finais aí, gordinho. Cara, eu adoro sempre participar de live, cara. Seja qualquer coisa, de filme, falar sobre desenho, qualquer coisa. É o fominha de gravação, ó. Bom, então, ó, primeiramente quero agradecer vocês aí, ó. Quero agradecer o Matheus que saiu, Nandinho, Samuca, Gordinho, obrigado pela presença e por me apoiarem, por me ajudarem aqui nas lives e assistirem a live junto comigo. E eu quero agradecer a galera aí que apareceu, a Andressa deixando like. Ó, o Eberson falou assim, a única Odisseia boa é de 2001. Aí, é isso aí, obrigado pela presença, Weber, obrigado, Andressa, obrigado, Júlio, Rogériozão. É isso aí, galera, tamo junto, valeu, é nóis, fui! Tchau, galera!